Olá pessoal, o tema da nossa videoaula hoje é informação redundante. Sabemos que são 5 os sentidos de obtermos uma informação: visual, auditivo, tato, paladar e olfato. E sabemos também que, majoritariamente, temos 2 canais que processam informações da raça humana, que é o visual e o auditivo, conforme você está vendo. Bem, essa é uma forma de comunicação auditiva. Ela é verbalizada por esta pessoa e ouvida por esta pessoa. Esta é uma forma de comunicação visual. Bem, sabemos também que a informação visual ela é processada no córtex visual e a informação auditiva é processada no córtex auditivo. Portanto, duas localizações distintas no cérebro para processar informações, visual e auditiva. Vamos agora a uma situação bem interessante. Do seu lado esquerdo, você tem figuras, você tem imagens. Imagens são processadas de forma visual. Do seu lado direito, você tem palavras escritas em algum lugar. Palavras escritas em algum lugar, a forma de processá-la também é visual. Agora, se você substitui a palavra pelo seu verbal, a forma que o seu público vai processar é auditiva, conforme você está vendo. Vejamos na prática como isso acontece. Você tem um slide com palavras escritas, seja muito ou poucas palavras. Vamos ver o que acontece quando você lê o seu slide. Então, você tem aí a leitura do slide, ou seja, você tem a palavra na tela mais a sua verbalização. Isso vai provocar o efeito de redundância. Quer dizer, você está passando para o seu público a mesma coisa que ele está vendo. O que ocorre com isso? Se você acrescenta no seu verbal aquilo que a pessoa já está visualizando. Você reduz a capacidade visual e você faz com que o canal auditivo seja drenado, ou seja, ele fica ocioso. Vejamos isso na prática. Você tem a visualização para as pessoas é uma maçã e texto printado. Aqui você tem a forma de você enxergar a maçã e o texto, ou de você perceber. E aqui você tem a forma de processar. Você processa de forma visual ou processa de forma auditiva. Então vejamos no caso da maçã, que é uma figura, ela é visual. E o texto também é visual, ele não é auditivo. E qual a consequência dessa informação, a informação do texto, qual a consequência dela ser redundante? As duas vão para o sistema visual de processamento. E nesse sentido, você drenou o canal auditivo e sobrecarregou o canal visual. Vejamos o slide original do professor David Robert, que diz o seguinte: uma informação redundante, ela drena a capacidade de processamento paralelo dos membros da audiência, que é o que a gente acabou de ver. Vejamos agora um exemplo de processamento auditivo e visual de forma ativa,
em ambos os canais. Você substitui o texto na tela por uma figura, por algo que tem o processamento visual da audiência. Então, você vai falar agora sobre as propriedades do maracujá. Então, você agrega a figura, você agrega o seu verbal. As pessoas vão ter um processamento visual e auditivo simultaneamente em ambos os canais. Vejamos um outro exemplo em que você trocou o texto pela maçã e você vai falar sobre as propriedades da maçã. A audiência que está vendo você e te ouvindo, ela recebe essa informação, tanto de forma visual quanto de forma auditiva. Vejamos agora um exemplo lá no slide. Você então substitui o texto pela narrativa. Então você tem o visual e o auditivo. Você tem o processamento visual e auditivo. Então a maçã, ela é recebida pelo olho. A voz que você vai falar sobre as propriedades da maçã, ela chega nos ouvidos da audiência. Então aí você tem um exemplo aonde não houve a drenagem do processamento em paralelo. Muito pelo contrário, você tem um exemplo de processamento paralelo em ambos os canais. Substituindo o texto, você tornou ativo tanto o canal visual quanto o canal verbal. Outra coisa que não poderíamos deixar de falar é sobre uma teoria de George Miller. George Miller, ele defendeu uma teoria em 1956, que a nossa memória de processamento, ela é pequena. Então ela processa 7 mais ou menos 2, ou seja, 7 mais ou menos 2 porções de informações em aproximadamente cada 60 segundos. Ou seja, a média 7 mais 2, 9, 7 menos 2, 5. 9 mais 5, 14. 14 dividido por 2 dá 7. Então ela processa mais ou menos 7 elementos em cada 60 segundos. Então a nossa memória principal, a nossa memória de processamento, ela é pequena, ela tem uma capacidade limitada. Até mais, pessoal!